de dúvida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 22, versículo 1 diz assim: E aconteceu, e depois destas coisas, e tentou Deus a Abraão, ele disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Queridos, nos minutos que nós temos para reflexão, meditação, raciocínio, nós vamos pensar um pouco sobre a fé que obedece sem ter o controle. A fé que obedece sem ter o controle. Meditando na história de Abraão, em especial, nós vamos ver algumas verdades que vão exaurir dessa trajetória de fé, que ele dá essa marca como Abraão, o pai da fé. O versículo que nós lemos é uma das marcas da história de Abraão. A história de Abraão é marcada no capítulo 12, quando Deus fala para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela. E no capítulo 22, quando Deus pede para ele o seu filho. E são dois interlúdios, são duas fases que marcam a história desse homem, e que dão a ele essa base para ser quem ele foi. Em primeiro lugar, levantando o pano de fundo histórico, no capítulo 12, do versículo 1, quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda hei de lhe mostrar. Para quem não sabe, Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Abraão era filho de Terá. Terá, que era um homem que tinha um dom de fazer esculturas. Pode ser conhecido nos dias de hoje como um artista, um artesão. E esse homem toma notoriedade, proporção, a ponto de, segundo Flávio Joséfo, este homem enriquece vendendo imagens de escultura. Então, a casa de Abraão é uma casa pagã, é uma casa que vive do recurso da idolatria. E Deus vai na casa de Abraão chamar Abraão. E algo que me chama a atenção é que Deus poderia, em lugares mais propícios, em lugares mais convenientes, para levantar alguém de tamanho cabidal, mas Deus vai na casa de Terá, na casa de um homem idólatra, que tinha lucro com a idolatria, cujo seu trabalho era vender imagens, estátuas. Percebe que Deus vai levantar alguém de um seio improvável. Deus vai levantar alguém para viver algo extraordinário, num ambiente totalmente um ambiente totalmente fora de contexto, é a palavra. Por quê? Porque Deus vai chamar Abraão para ser pai da fé, mas o ambiente que ele vive é um ambiente pagão. E aí nós ficamos nos perguntando: por que Deus vai aparentemente na contramão? Porque é justamente isso que a história de Abraão vai nos mostrar, que Deus é um Deus que vai na contramão da lógica. Porque enquanto nós não entendemos que o nosso Deus é um Deus que não anda em conformidade com a lógica,
Enquanto nós não entendermos que o nosso Deus é um Deus que anda na contramão daquilo que é óbvio, nós vamos ficar sofrendo, porque Deus vai na casa do idólatra levantar o pai da fé. Entende como é confuso, é difícil entender o trabalhar de Deus a priori. E é justamente isso que Deus quer nos mostrar. A fé é isso, é ilógico. A fé é exatamente isso. É Deus mostrando através deste homem que a fé não anda em conformidade com a lógica, o raciocínio, o óbvio. Então Deus vai levantar este homem. A segunda coisa que nós aprendemos na chamada de Abraão, e além de Deus ser um Deus ilógico, cujo a sua manifestação não é lógica, Deus também nos mostra que o ambiente, que a circunstância, que as condições em que Abraão vivia não foram mais fortes do que a chamada de Deus. Eu vou dizer de novo, as condições, as circunstâncias não foram mais fortes do que a chamada de Deus. A chamada de Deus, ela é tão potente que ela atrai o homem, que ela tira o homem do mais profundo abismo, do mais movediço terreno, e faz com que essa pessoa seja pautada, calcada sobre uma rocha. Isso é transformação, isso é salvação, isso é obra redentora. Deus pega esse homem de dentro de uma casa idólatra e diz para ele: Abraão, eu te levarei para uma terra. Até hoje você não se misturou. Apesar do seu pai ser idólatra, apesar da sua casa ser pautada na idolatria, sua família tem vivido até então na idolatria, ganhando dinheiro com isso, mas tu vai a partir de hoje sair do meio dela. Eu vou te tirar do meio dela, porque assim, quando nós somos fiéis a Deus, independente do terreno, independente da circunstância, Deus tem um momento exato para nos arrancar. Deus tem um momento exato para nos tirar. Pai é idólatra. Imagine você que Abraão era um homem que tinha no seu coração essa disposição, porque quando Deus o chama, ele não rejeita. Quando Deus o chama, ele não faz corpo mole. Ele tinha essa predisposição em servir a Deus, em viver o extraordinário, mas ele vivia em uma casa idólatra. Mas quando Deus decide tirar ele de lá, Deus tira, Deus só dá o play. Deus diz: sai, sai, sai da terra. Chegou o momento que eu estou dizendo para você sair. Até então ele aguentou, até então ele suportou, até então ele perseverou, mas chegou o momento que Deus disse para ele: sai. Deus, esta noite de quinta-feira, através da palavra, está se voltando agora para os fiéis, para aqueles que estão perseverando naquela empresa cujo talvez você seja o único servo de Deus, está perseverando naquela família em que talvez você seja o único servo de Deus. Talvez você tenha perseverado nessa rua, nesse bairro, nessa circunstância, mesmo em que o terreno é desfavorável, mesmo que aos olhos nu, a impressão que se tem é que não há possibilidade de mudar esse quadro. Deus decide fazer na insistência, na perseverança de Abraão. Abraão não se corrompeu morando numa casa idólatra. Abraão não se corrompeu estando em meio a parentes idólatras. Abraão perseverou, e chegou um dia que na perseverança de Abraão, Deus disse e falou: vai, sai. Eu quero esta noite, em nome de Jesus, dizer para alguém que tem perseverado, dizer para alguém que tem insistido, dizer para alguém que tem se firmado: o sinal verde de Deus acende, desponta, acena para alguém essa noite, porque Deus vai, Deus vai, Deus vai direcionar Abraão e dizer para Abraão: sai. É sinal verde de Deus. É o sinal verde de Deus.
Aleluia, porque tem gente que se entrega ao terreno, tem gente que se entrega ao cenário, tem gente que se entrega à circunstância. Estou pregando para gente que talvez está pensando em se dobrar, estou pregando para gente que talvez está pensando em se inclinar, por causa do cenário, por causa da circunstância, porque tem gente que é mais fácil ser influenciável do que influenciar. Mas Abraão tem uma característica diferente. Ele pode estar num terreno desfavorável, mas ele está comprometido com Deus. E quem está comprometido com Deus, Deus está comprometido com ele. Esta quinta-feira não é quinta-feira de oba-oba, é quinta-feira de revolução, é quinta-feira de mudança. Deus fala na minha boca, Deus prega nos meus lábios. Se você tiver compromisso com ele, ele terá compromisso contigo. E tu não vai permanecer em Ur dos Caldeus, tu não vai permanecer oprimido, tu não vai permanecer oprimida nessa circunstância desfavorável. Deus vai dizer: vai, vai. É o impulso. Aleluia. Porque será que quando Deus disse vai, ele não pensou duas vezes? Porque tudo que ele queria era ir. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você quer. Às vezes tudo que nós queremos é ir, é sair dessa geografia, é sair de dentro desse contexto, é sair dessa circunstância. E Deus diz para ele: Abraão, sai. Porque uma coisa é você sair sozinho. Escute, uma coisa é você sair sozinho. Meu pai não se converte, o jugo é desigual, dentro da minha casa. Você sai, você quebra a cara, a intenção é boa, você tem razão, mas saiu sozinho. Porque nem sempre quando nós temos razão nós devemos sair. Porque nem sempre quando nós temos razão nós devemos nos posicionar a ponto de romper. Abraão tinha Deus, Abraão tinha um compromisso com Deus, Deus tinha um compromisso com Abraão, porque Abraão não se misturou. Abraão não foi no embalo do pai, da família, não. Mas Abraão permaneceu. Apesar de tudo, Abraão ficou na casa do seu pai, entre os seus parentes, mas ele não se envolveu com ele. Ele continuou servindo a Deus, tanto é que Deus vai até ele e diz: Abraão, sai. Agora chegou o momento de tu sair. Por que é que eu vou sair? Porque eu estou mandando. Por que é que tu está saindo? Porque agora eu estou te ordenando. Por que é que tu vai sair? Porque agora sou eu que estou te direcionando a sair. Aleluia. A palavra de fé para alguém aqui esta noite é essa: eu tenho visto o teu aperto, eu tenho visto o seu sufoco, eu tenho visto a tua agonia, eu tenho visto a tua aflição, mas o Senhor diz assim: aguenta mais um pouco. Se eu não disse para sair, fica. Se eu não disse para sair, fica. Se eu não disse para ir, continua aí, fica aí, quietinho. Por que, pastor Natanael? Porque Deus é quem vai te tirar. Aleluia. E quando Deus nos tira, nós não voltamos para trás. Deus está acalmando o coração de alguém aqui esta noite, que estava pensando em sair, que estava pensando em jogar tudo para o alto, que estava pensando em romper. Deus já começou a responder. Daqui de cima eu já começo a sentir Deus respondendo pessoas. Eu estou pregando sobre a revelação, eu estou pregando sobre a direção, e Deus está alcançando alguém aqui esta noite. É como quem diz: está difícil, mas fica. Eita, está doendo, mas Deus está dizendo: fica, porque sou eu quem vou te tirar. É Deus que está pregando na minha boca esta noite. Assim como eu falei para Abraão sair, assim como eu falei para Abraão ir, sou eu quem te digo: fica nessa empresa, fica nessa casa, fica. Por que, pastor Natanael? Porque quando você sair, você não vai sair na emoção. Porque quem sai na emoção volta. Porque quem sai na emoção quebra a cara. Mas quem sai no aval de Deus, tem resposta de Deus para você aqui esta noite. Eu não vou mandar você dar glória a Deus, eu não vou falar para você dizer para o irmão do lado, mas o próprio Deus está pregando na minha boca para você. É uma audiência de Deus com você, e Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: não sai enquanto Deus não mandar você sair. Não vai enquanto Deus não mandar você ir. Porque o segredo da vitória é sair, é ir quando Deus mandar. E Abraão espera esse momento. E Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio
da tua parentela. Deus vai te tirar desse corredor estreito da casa da sogra, mas não saia da emoção. Deus vai te tirar de cima da casa do teu pai, mas não saia na emoção. Deus vai te tirar desse cargo que te faz se sentir inferior, mas não saia na emoção. O espírito de profecia fala nos meus lábios. Eu vou fazer, mas é no meu tempo. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Sai do meio da tua parentela e Abraão vai sair. A primeira coisa que eu aprendo, que apesar de tudo, o romper não é pelo emocional, é pelo espiritual. Porque tem ruptura que só vai ser através do aval de Deus. Eu vou repetir porque você não entendeu. Tem rupturas que serão através do aval de Deus. Você não vai ter condições de romper. Mas quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela, é Deus dizendo para Abraão, chega, acabou, pode ir, que não vai ter problema nenhum. Pode ir, que eu vou te honrar, eu vou te dar vitória. A primeira verdade que nós aprendemos sobre a fé que obedece é que a fé só começa quando o controle acaba. Eu vou repetir, a fé só começa quando o controle acaba. Eu vou dizer de novo porque tem uma meia dúzia de pessoas que entendeu. Essa tu pode lançar no Instagram. A fé só começa quando o controle acaba. Deus fala para Abraão, sai! É bom, porque até então ele está no jugo desigual. Ele serve a Deus, mas a casa dele não serve. Então sair de casa é algo bom. Mas sair de casa para lugar nenhum, ou sair de casa para algum lugar em que ele não sabe aonde é exatamente isso. É Deus dizer para Abraão, Abraão, eu estou te levantando como alguém grande. Eu vou impulsionar a tua história, e tu não vai ser conhecido como Abraão, filho de Terá. Tu vai ser conhecido como Abraão, pai da fé. Então, para tu ser conhecido como pai da fé, primeiro de tudo, larga o controle. Larga o controle. É ruim, é difícil. Larga o controle. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Entenda o que Deus está ministrando ao teu coração aqui esta noite. Nós somos pessoas, digo o ser humano em si, que naturalmente queremos ter o controle das situações. Mas quando se trata de fé, quando se trata de ir além das suas possibilidades, quando se trata de ir além da lógica, quando se trata de viver o extraordinário, você não pode estar na condução. Deus não anda no banco do carona. Eu vou dizer de novo, Deus não anda no banco do carona. Ou ele está na direção, ou ele está fora. Ou ele está no controle, ou ele está fora. Ele não vai no banco do carona. Deus está falando para alguém que essa noite é noite de abrir a porta, descer da direção, ir para o banco do carona e dizer: Deus, a direção está contigo. A direção está contigo. Eu não sei para onde o Senhor vai me levar, eu não sei o que o destino, eu não sei o que o futuro me espera, mas de uma coisa eu sei: se o Senhor estiver na direção, vai dar tudo certo, vai
vai dar tudo certo. Essas irmãs que levantaram lá no fundo, esses irmãos que levantaram aqui, me impulsiona a profetizar. Já que você ficou de pé, eu vou profetizar agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. O Pai prega na minha boca essa noite, e Ele está dizendo: deixa a direção comigo, porque eu estou te convidando a viver o sobrenatural. Eu vou te levar além das tuas forças, eu vou te levar além das tuas possibilidades. O Pai está dizendo: eu vou mudar a circunstância a partir do momento que eu passar a ter a direção. Os caminhos serão conduzidos por Deus. Abraão, quando ele sai da sua terra, ele passa a dar o controle para Deus, porque Deus não dá direção para ele. Deus não diz para ele: lugar tal, tanto tempo. Não, Deus fala: vai, e eu vou te mostrar. Porque a fé é isso, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento. Ele sai com uma promessa, ele não sai iludido, ele sai com uma promessa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé só acontece quando nós perdemos o controle. Deus não nos chama para viver aventura. Ei, Deus não te chamou para viver uma aventura. Porque quem sai para viver aventura perde tudo. Eu já vi pessoas sair da terra e ir para outra terra fazer missões e volta, perdeu casa, perdeu carro, e muitos nem volta, morrem no lugar. Por que, pastor Natanael? Porque Deus não mandou viver uma aventura. Quando Deus pede tudo para você, Ele está disposto a te dar tudo. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, ele era filho de Terá. Mas quando ele sai da terra, ele passa a se tornar pai de multidões. Ele passa a caminhar em direção a ser um dos maiores homens do Oriente, da história. Gerações de milênios. Por quê? Porque ele teve coragem de tirar a direção, controle e passar para Deus. Diga comigo: a fé que obedece. Não, diga com autoridade, parece que você está triste. Diga: a fé que obedece é a fé que começa quando nós perdemos o controle. Deus está dizendo para alguém esta noite: eu quero te fazer viver pela fé, mas o controle tem que estar nas minhas mãos. Sai! Abraão sai, irmãos. Quando Abraão sai de Ur, Abraão, ele comete uma falha, mas é natural. Quem é que é perfeito? Ele sai de Uz e leva o seu tio. E levando o seu tio à contenda, e Deus fala para ele: manda escolher. E o tio escolhe as campinas, lugares altos, e sobra para Abraão o vale. E Deus vai conduzir Abraão para o vale. Mas não existe diferença entre montanha e vale quando nós estamos na obediência. O lugar da frente, o lugar, não interessa onde você está. Se você está escondido ou você está apresentável, se você estiver na obediência, Deus vai te honrar. A minha empresa é a menor empresa. Não interessa o tamanho da sua empresa. Mas nem empresa eu tenho, estou trabalhando pela fé, no desafio, não tenho nem sempre. Se você estiver na obediência, esse desafio vai se tornar uma realização. As coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus é um Deus que honra quem obedece. A fé obedece. Então Abraão, ele vai passar por algumas fases. Abraão sai de Ur, Abraão sobe para o Egito. No Egito Abraão mente sobre a sua esposa. Por quê? Porque apesar de Abraão sair convicto da promessa, Abraão está com medo do homem. Ele tem medo que o homem pudesse tomar aquilo que era dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vai tomar aquilo que é seu, se você estiver na obediência. Ei, o cargo é seu, a cadeira é sua, a casa é sua, a posição é sua, o chamado, seja o que for. Se você estiver na obediência, ninguém vai tomar o que é seu. Não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa nada. Abraão está na obediência. E vem uma crise terrível lá, porque Abraão mentiu. Mas Abraão sai de lá.
Abraão, apesar de estar obedecendo, sua esposa é estéril. E uma coisa interessante, Diego, é que todos os patriarcas casaram com mulheres estéreis. Abraão, sua esposa estéril. Jacó, esposa estéril. Isaac, esposa estéril. Todas estas mulheres eram estéreis. Mas sabe o que me chama a atenção? É que aquilo que era estéril, através da obediência, se tornou frutífero. Tem tudo para dar errado, mas obedeceu, vai dar certo. Deus está dizendo para você: a obediência muda sentenças de falência. A obediência muda sentenças de morte. A obediência muda sentenças de derrota. Deus está dizendo nesta noite: a fé que obedece rompe. Vai romper. Obedeça. Abraão passa pelo evento. Abraão rompe com o seu tio. Um belo dia Abraão está só, deixou seu tio, teve a experiência do Egito, e Abraão monta uma tenda. E nessa tenda Abraão começa a ficar confuso, porque apesar do tempo que Abraão está andando, peregrinando, ainda sua esposa é estéril. E ele tem um servo chamado Eliezer, e ele dentro da tenda pregador, ele fala com Deus: Deus, eu estou vendo que eu tenho peregrinado, tenho andado, tenho obedecido, eu não sei aonde é o lugar, mas eu estou seguindo. Só que tem um detalhe: eu estou vendo que eu vou deixar toda essa peregrinação, toda essa história, toda essa caminhada para o meu servo Eliezer, porque até então eu não tenho filhos. Deus aparece para Abraão. Aleluia. Ei, Tchuramacamachuia. Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. É por isso que eu louvo esse Deus, porque nos momentos de indecisão, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, Deus não vai te deixar. Oh, eu sinto uma graça de Deus aqui esta noite. Através da palavra, Deus está dizendo: eu não te deixo. Abraão diz: Deus, é o meu servo que vai herdar tudo isso. Tu disse que eu seria grande, mas pelo jeito até agora nada da minha semente. Deus aparece. E sabe o que me chama a atenção? É que Deus não aparece do lado de fora dizendo: Abraão, sai, como canta o nosso irmão em Cristo, Fernandinho. Deus vai dentro da tenda, porque olha a palavra: Abraão, vem comigo. Abraão, vem comigo. David, Deus não falou para Abraão: sai daí, vem para fora, porque não é assim que Deus faz. Alguém de longe não quer se envolver com o teu problema, e de longe diz assim: sai daí, deixa de sofrer, toma uma atitude, chuta o pau da barraca. Deus entra na tenda. Deus entra dentro, olha lá, aonde Abraão está confuso, aonde Abraão está com medo, aonde Abraão está atribulado, e diz para Abraão: vem comigo para fora dessa tenda. É isso o significado. Vem comigo, me segue. Ai, show, managá, show. Deus fala para Abraão: vem comigo. E quando Abraão sai com Deus, porque é assim, a maioria das vezes é assim que Deus faz. Lembra de Elias? Elias está lá na caverna, sozinho. Aí Deus diz: Elias, Elias, o que é que tu está fazendo aí? Não é assim que Deus fala para Elias. Porque não é assim que Deus faz. Como é que Deus faz, pastor Natanael? Deus faz assim:
Elias, o que tu fazes aqui? Ele não está no trono, ele está na caverna com Elias. Para. Eu parei. Ele não está no trono, ele está lá na caverna junto de Elias. O que tu fazes aqui? Tu está na caverna, eu também estou. Tu estás aflito, eu estou aqui do teu lado. Estou te consolando, estou te acalentando. Está difícil, mas tu não estás só. E Deus está dizendo na minha boca esta noite: Deus conhece a tua tenda. Deus conhece a tua habitação. Deus conhece o travesseiro onde você chora. Oh, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus conhece os mundos que só você pisa. Oh, aqueles mundos silenciosos que você cria para poder sair da tua realidade. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus conhece, Ele pisa lá, sabe, no mundo do ninguém, aonde você vai lá e fica imaginando outras realidades, pensando: até quando eu vou viver isso? Até quando eu vou passar por isso? Quando é que eu vou romper? Quando é que vai mudar? Deus está dizendo aqui esta noite para alguém: a fé que obedece sem controle é a fé que não nos deixa só. Você não está só. Eu conheço o endereço da tua tenda. Pastor, na minha rua não tem CEP. Eu conheço o endereço da tua tenda. Eu sei onde é a tua habitação. Eu sei o teu particular. Eu sei o teu segredo. Eu sei o teu íntimo. Deus está falando no teu coração esta noite através da palavra. Olha que coisa extraordinária. Abraão recebe essa orientação de Deus. O problema é que às vezes nós tememos, nós nos preocupamos, e é natural, e nós tocamos pés pelas mãos. E Abraão se deixa levar pela circunstância de infertilidade e pega a serva Agar, coabita com ela, engravida ela, antecipou uma situação. E a Bíblia diz que quando o menino nasce, é tudo tranquilo, mas chega um momento que a promessa vai nascer, vai criar uma discórdia. Mas sabe o que me chama a atenção, Rafael? Olhe para cá. Mais 12 minutos nós finalizamos. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus faz a promessa para Abraão: sai da tenda, mostra o céu, ele conta as estrelas. Mas sabe o que me chama a atenção? É que aqui Deus fala para ele mais uma vez: eu vou fazer. Olha o tamanho do que eu tenho contigo. Deus renova a promessa, Deus anima ele, mas Deus não dá nada para ele. Isso é fé. A fé é o combustível que te move. Aleluia. Porque se alguém souber da tua realidade e te ver se movendo, vai dizer: está tudo dando certo, está com muito dinheiro, está tudo correndo maravilhosamente bem. Então por isso que ele está correndo, é por isso que ele está animado, é por isso. Mas quando na verdade só tem a promessa. Ai. A fé é o combustível. A fé é o combustível. Ei, eu não me baseio pela circunstância, eu não me baseio por possibilidade, eu me baseio no combustível. Tem combustível no tanque. E qual é o combustível? A fé, a fé, a fé, a fé, a fé. Olha para cima, olha para cima, olha para cima. E ele olhou para cima e Deus diz: conta as estrelas. É muita estrela, não dá para contar. Então é assim, é o tamanho, é a completude, é a plenitude, é extraordinário, é incrível, é absurdo, é coisa grande. Eu vou fazer na tua vida. É isso, é isso, é isso. Creia, creia, creia. É sobre isso. E ele se move. E Deus, passar dessas coisas, ele está um dia só. E Deus aparece para ele. E aparentemente parece que Deus ia cumprir logo, mas depois desse dia da tenda, ele tem 99 anos. Passou um tempo. Abraão está com 99 anos, faltando um ano para ele ter 100. 99
de cansaço, 99 de desgaste, 99 de espera, mas 1%. Pastor, eu estou esperando muito tempo. Pastor, já faz muito tempo que eu estou esperando, eu já cansei. Oh, glória ao nome de Jesus. Aos 99 do segundo tempo, Deus diz para Abraão: eu sou o que sou. Olhe para cá. Quem te trouxe nesse culto está dizendo para você: não desistir, não parar, não retroceder, não abandonar. É o eu sou o que sou. Aleluia. Ninguém precisa direcionar adjetivo, ninguém precisa dar testemunho dele. Ele diz: em mim sou o que sou. Em mim mesmo eu sou o que eu sou. Tudo o que você precisa eu tenho. Eu não preciso de mais ninguém. 99 anos, tô velho, tô cansado, já não aguento mais nada. Aí Deus aparece para ele e diz assim: eu sou o que sou, pô. Ai, eu sou o que sou, poxa. Eu sou o que sou. Como assim? Meu irmão, você pode ser velho, você pode estar cansado, você pode estar quebrado, você pode estar por baixo. Eu sou tudo o que você precisa para se levantar. Eu sou tudo o que você precisa para romper. Eu tenho tudo o que você precisa para vencer. É em mim, é através de mim, é comigo que você vai conseguir. É simples assim. É trabalhando lá e buscando a Deus aqui. É se esforçando lá e servindo Deus aqui. E nesse conjunto, nesse encaixe, nesse alinhamento, Deus vai te honrar. Que coisa extraordinária. Por quê? Porque a fé só se manifesta quando nós perdemos o controle. A fé só começa quando o controle termina. Diga comigo: a fé só começa quando o controle termina. Agora, já que você está animado, diga bem forte, diga assim, ó: a obediência parcial é a desobediência disfarçada. Ou eu obedeço a Deus, ou eu confio no que Deus me deu, ou eu insisto no que Deus me deu, ou eu então estou enganando a mim mesmo. Ei, escute uma coisa aqui: ou você acredita e abraça, ou você duvida e larga. Não perca seu tempo. Eu vou dizer de novo: ou você acredita e abraça, ou você duvida e larga. Não perca seu tempo. Eu decidi acreditar, eu decidi insistir. É meu, custe o que custar, passe o tempo que for, é meu. Deus muda estações, rompe ciclos, muda tudo, e no final é meu. Agora tem um detalhe. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Olhe para cá. Olhe para cá. A escolha é sua. Eu vou obedecer. Olhe para cá. Eu vou obedecer. Eu digo sempre, às vezes parece que eu sou um pouco grosseiro, parece que eu sou arrogante. Se você quiser me enxergar como arrogante, eu lamento por você. Mas se você quiser me enxergar como sincero, como objetivo, glória a Deus. Porque é exatamente isso que eu quero que você entenda. Eu estou sendo objetivo. O que é isso, pastor? Eu estou te falando sem voltas. Eu estou dizendo para você que se você fizer o que a palavra diz que você deve fazer, não vai ter nada e nem ninguém que vai te impedir de viver tudo que Deus tem para a tua história. Isso é forte. Isso é forte. Soren Kierkegaard, escritor, ele diz que a fé começa exatamente onde o pensamento termina. Kierkegaard dizia que a fé só se manifesta, só tem força quando nossos pensamentos se encerram.
Porque quem pensa quer ter o controle da situação. Sai. E ele saiu. E os riscos? E os prejuízos? E as dificuldades? Não interessa, eu vou. Porque quem pensa muito não vai. Se pensar muito, você não vai. Estou falando alguma besteira? Na hora da oferta, pensa: não vou dar essa oferta não, que vai faltar. Vai pensar no dízimo: não vou dar o dízimo não, porque eu vou esperar virar o mês para me... porque eu não sei. Ei, escuta uma coisa: a fé só tem força quando o pensamento para de pensar e obedece. Para de pensar e obedece. Aleluia, eu acredito e abraço, eu duvido e largo. Se Deus está falando para você avançar, avança. Se Deus está falando para você fazer, faça. Se Deus está falando para você investir, invista. Se Deus está falando para você fazer um voto, um desafio, parece loucura, mas se Deus está falando, esse voto, esse desafio, esse propósito pode mudar a sua sorte. Quem sabe nessas quinta-feira Deus pode mudar a sua sorte de uma vez por todas. Abraão recebe de Deus um filho. Sua esposa gera. Vocês sabem a história, cria-se conflitos, mas o menino cresce. Alguns historiadores dizem que já era grande, meia idade ali, tipo de adolescente. Meia idade não, primeira idade, o início ali, adolescente para jovem. Uns dizem que ele tinha 12, outros dizem que ele tinha 15. Tem gente que diz que ele tinha até 18. Que ele já tinha noção, ele entendia, ele saiu de casa entendendo que o pai ia sacrificar ele. Esse também é abençoado, esse Isaac também não é brincadeira não. Já ouviu aquele ditado: quem está na chuva é para se molhar? O pai pegou cutelo, o pai pegou lenha e saiu de casa sem nenhum animal para sacrificar. Mas ele levou o filho, porque Deus pediu. Porque quem vive na obediência, quem vive através de uma fé obediente, que faz o que Deus manda, que entrega o que Deus pede, não sente falta de nada. Porque Deus não nos pede sem que já tenha algo maior para colocar no lugar. Deus pediu para Abraão o seu filho. Sabe o que me chama a atenção para nós orarmos já? Falta 2 minutos, fique de pé. Diga comigo: Deus nunca vai me pedir algo que não possa substituir por algo maior. Quero que você aprenda, irmão. Para de ser um crente medíocre, irmão. Quando chega a hora da oferta, você fica amarrado, um voto, você não sabe fazer desafio, você não entra em propósitos. Tem que ser louco, irmão. Tu quer viver coisas absurdas, tem que fazer loucura. Eu nunca vi, eu tô para ver alguém que vive algo extraordinário. Eu estou para ver alguém que está num patamar diferenciado da maioria, não ter vivido loucuras. Eu vou orar, irmão. Eu vou orar, porque senão eu não paro. Eu vou orar, tenho um compromisso com o horário. Eu vou orar. Eu anotei algo do Tozer, que é o evangelista, pregador. E ele diz assim, ó: Deus não aceita nada menos do